bem-vindos. Meu nome é Fernando Nani. Eu sou supervisor da anestesia da obstetrícia do Hospital das Clínicas de São Paulo, médico anestesiologista da Maternidade Promatre Paulista. Eu estou responsável por falar do módulo de anestesia em obstetrícia, que está dividido em 5 aulas. A primeira aula, os tópicos abordados são as adaptações fisiológicas da gravidez e implicações na anestesia, e a circulação útero-placentária e suas implicações. Em relação às adaptações fisiológicas da gravidez e implicações na anestesia, ocorre predominantemente um aumento de progesterona e estrogênio durante a gestação. Até 12 semanas, essa produção é realizada pelo ovário, e a partir de 12 semanas, a placenta começa a ter um papel importante nessa produção, até o momento do parto. O objetivo principal é o desenvolvimento fetal e placentário e preparar a gestante para o nascimento. Em relação às alterações cardiovasculares, ocorre um aumento significativo do débito cardíaco, por volta de 30% a 50%, mais devido ao aumento do volume sistólico do que a frequência cardíaca, com um pico por volta de 24 semanas. Vale lembrar que o aumento da frequência cardíaca ele torna-se mais importante no final da gestação. Ocorre também uma diminuição da resistência vascular sistêmica, devido ao aumento do estrogênio, progesterona e óxido nítrico, levando a uma queda da pressão arterial média, mais predominantemente devido à queda da pressão arterial diastólica. O útero, a partir de 12 semanas, ele tem um papel importante na compressão aortocava, e isso vai levar a um aumento da pós-carga cardíaca pela compressão aórtica e uma diminuição da pré-carga devido à compressão da veia cava. A contratilidade, a fração de gestão do ventrículo esquerdo e da fração de gestão do ventrículo direito estão inalterados durante a gestação, e o tônus simpático vasomotor ele tem um aumento precoce devido ao aumento da sensibilidade dos baroreceptores e uma diminuição da resposta alfa-adrenérgica. O sistema renina-angiotensina-aldosterona ele tem uma grande ativação durante a gestação devido ao estrogênio, que vai aumentar em grande quantidade a angiotensina, e a progesterona acaba inibindo a aldosterona. O objetivo é manter a pressão arterial média e a retenção de sódio e água. Isso vai levar a um aumento do volume plasmático em cerca de 40%, o que altera o volume de distribuição das drogas hidrofílicas. Em relação ao sistema hematológico, ocorre um aumento da eritropoiese devido à ação do lactogênio placentário, com aumento da produção de hemácias em cerca de 20%, o que leva a uma anemia fisiológica da gestação, pois o aumento da produção de hemácias não acompanha o aumento do volume plasmático. Ocorre um aumento do fibrinogênio e os outros fatores da coagulação, com exceção do fator 11 e o fator 13, o que leva a gestante a um estado hipercoagulável. E também ocorre um aumento do volume plaquetário, mas com uma diminuição na sua contagem, pois o aumento do volume plaquetário não acompanha o aumento do volume plasmático. Outro fator importante que nós devemos lembrar é que o momento do parto é o momento de maior estresse cardiovascular. Ocorrem diversas alterações hemodinâmicas devido à dor e à autotransfusão placentária do útero durante as contrações e após o nascimento. Em relação ao sistema respiratório, as alterações anatômicas mais importantes são o engurgitamento capilar, que leva a um edema e sangramento das mucosas e torna essa paciente uma paciente de intubação difícil devido a esse edema. Ocorre uma elevação do diafragma e um aumento do diâmetro torácico. Em relação às alterações fisiológicas, ocorre uma diminuição de 20% da capacidade residual funcional,
o que leva a uma facilidade de fechamento das vias aéreas da gestante, uma diminuição do volume residual e o volume de reserva expiratório, um aumento do volume de reserva inspiratório, um aumento da sensibilidade ao CO2, o que leva a um aumento da frequência respiratória materna e um aumento do volume corrente. A capacidade vital, o volume pulmonar total e o volume expirado forçado no primeiro e segundo ficam inalterados. Ao termo, ocorre um aumento de 60% no consumo de oxigênio e um aumento de 60% na produção de CO2, o que leva a esta paciente ser muito mais suscetível à hipóxia. Em relação ao sistema renal, ocorre um grande aumento do fluxo e do ritmo de filtração glomerular, aumento de ureia e creatinina, um aumento na excreção de bicarbonato, que vai acabar compensando a alcalose respiratória fisiológica. Ocorre um aumento da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai levar à retenção de água e uma diminuição na osmolaridade. Pode ocorrer glicosúria durante a gestação, um relaxamento da musculatura ureteral, o que facilita que essas pacientes tenham episódios de infecção de trato urinário. Em relação aos fármacos, ocorre uma maior excreção dos fármacos e o volume de distribuição de alguns fármacos fica aumentado. Em relação ao sistema digestório, ocorre um retardo do esvaziamento gástrico devido ao aumento progressivo uterino, aumento da pressão intraabdominal e ação da progesterona no trato gastrointestinal. Essas pacientes, então, tornam-se suscetíveis à aspiração do conteúdo gástrico e, ao termo, cerca de 80% delas apresentam queixas de pirose e refluxo gastroesofágico. Ocorre um aumento da fosfatase alcalina em cerca de 3 vezes, pois ocorre uma produção placentária. A colinesterase plasmática tem um aumento de 25% em sua atividade no termo e mais 8% no pós-parto, o que torna essas pacientes mais suscetíveis à resposta à succinilcolina. E ocorre uma diminuição de 25% na síntese proteica, o que aumenta a fração livre de algumas drogas, como por exemplo o midazolam. Em relação à circulação uteroplacentária, nós temos que o suprimento arterial do útero ele é feito pelas artérias uterinas, que são ramos da artéria ilíaca interna, e pelas artérias ovarianas, que são ramos diretos da artéria aorta. Essas artérias elas se dividirão em artérias arqueadas, artérias radiais, que penetram o miométrio, e artérias espiraladas, que vão suprir o espaço interviloso. O fluxo placentário uterino ao termo, ele chega a ser de 600 ml por minuto. Vale lembrar que o sangue oxigenado, ele chega ao feto pela veia umbilical, e o sangue pobremente oxigenado, ele vai do feto à mãe pelas artérias umbilicais. A troca de gases entre a mãe e o feto, ela ocorre basicamente por difusão passiva, por diferenças no gradiente de oxigênio e CO2 entre a mãe e o feto. A transferência de oxigênio ao feto ela é facilitada pelo duplo efeito Bohr, que resume-se a um deslocamento da curva de dissociação da hemoglobina materna para a direita devido à acidose do sangue materno e a um deslocamento da curva de dissociação da hemoglobina fetal à esquerda devido à alcalose do sangue fetal. A difusão ou a transferência de CO2 à mãe ela é facilitada pelo duplo efeito Aldani, que basicamente resume-se a maior capacidade materna de carrear CO2, pois a mãe tem uma maior quantidade de hemoglobina livre, e uma menor afinidade fetal de carrear CO2, pois no feto há pouca hemoglobina fetal livre. Em relação à transferência de nutrientes, a glicose, a gliconeogênese fetal ela é pobre, a difusão passiva é insuficiente, então ela é transportada por difusão facilitada. Os aminoácidos importantes na síntese proteica são transportados por transporte ativo.
Os ácidos graxos, eles são importantes na síntese de componentes da sinalização celular, e na formação de fosfolipídios, membranas biológicas e mielina. Vale lembrar que existe lipase presente na superfície placentária e a transferência de ácidos graxos ela ocorre por difusão passiva ou por proteínas carreadoras. Em relação aos eletrólitos, vitaminas e água, sódio e cloro, o transporte ocorre por difusão passiva e pode ocorrer por transporte ativo, cálcio e ferro por transporte ativo facilitado e água por difusão passiva, devido a diferenças nos gradientes de pressão hidrostática e osmótica. Ainda nas funções plaquentárias, a placenta tem uma função endócrina, com a produção de gonadotrofina coriônica, com pico em 8 semanas pelo sincício trofoblasto, e a função da gonadotrofina é o estímulo ao corpo lúteo a produzir progesterona. O lactogênio placentário, ele também é produzido pelo sincício trofoblasto, ele reduz a sensibilidade à insulina, aumentando a glicemia, estimula a produção fetal de surfactante pulmonar, estimula a síntese de ACTH, promove o desenvolvimento mamário e transforma a gestante em uma utilizadora de ácidos graxos. A placenta também é responsável pela produção de estrógeno e progesterona a partir de 12 semanas de gestação, que vai inibir as contrações uterinas e o trabalho de parto, e gradualmente vai assumir a produção de progesterona, que até 8 semanas é produzida pelo corpo lúteo. Os estrógenos, eles vão levar ao crescimento uterino e das glândulas mamárias. Como função imunológica, a placenta é responsável pela transferência de anticorpos maternos ao feto, pela pinocitose, com início precoce e exponencial no 3º trimestre. E essa transferência de anticorpos maternos vai promover ou permitir a imunidade passiva do feto nos primeiros meses de vida. Mas vale lembrar também que essa transferência de anticorpos, ela pode levar à transferência de anticorpos de doenças autoimunes, como, por exemplo, a miastenia gravis ao feto. Em relação à transferência placentária dos anestésicos, elas respeitam alguns fatores, como os fatores físicos, que dependem da superfície placentária, da espessura placentária, do pH materno e fetal, do metabolismo placentário, do fluxo útero-placentário e da presença de transportadores de drogas na placenta. Farmacologicamente, esse transporte de anestésicos vai depender do peso molecular da droga, da solubilidade lipídica, do pKa, da ligação proteica e da concentração do fármaco pela placenta. Então, basicamente, a difusão dos anestésicos ela vai respeitar uma constante, a superfície placentária, a concentração materna, representada por C1, a concentração fetada, representada por C2, e a espessura placentária, representada pela letra D. Então, os facilitadores da constante de difusão são um peso molecular menor do que 500 Daltons, moléculas lipofílicas, baixo grau de ionização e baixa ligação proteica. Então, em relação aos anestésicos, os indutores, o tiopental ele tem alta lipossolubilidade, é um ácido fraco e tem alta ligação proteica, ele passa a placenta, mas é rapidamente metabolizado pelo feto. O propofol é uma droga lipossolúvel, ele também acaba passando a placenta. Em relação aos inalatórios, os halogenados, eles transferem-se rapidamente, são altamente lipossolúveis e com baixo peso molecular. O óxido nitroso, ele passa rapidamente e pode levar à hipóxia neonatal. Os bloqueadores neuromusculares são moléculas grandes, pouco lipossolúveis e altamente ionizadas, eles passam lentamente e geralmente não causam repercussões ao feto. Os opioides, todos passam por lipossolubilidade ou baixa ligação proteica. A morfina ela é pouco lipossolúvel, mas ela tem baixa ligação proteica. Os anestésicos locais
São bases fracas com baixo grau de ionização. A ropivacaína e a bupivacaína são lipossolúveis, mas com alto grau de ligação proteica, e a lidocaína é pouco lipossolúvel, mas com baixo grau de ligação proteica. Todos os anestésicos locais eles passam. E vale lembrar que há um efeito que é chamado ion trapping, que quando ocorre a acidose fetal, ele pode levar ao acúmulo de drogas ionizadas, pois não permite que essas drogas retornem, quando em maior concentração no feto, retornem à mãe pela placenta. Então, as drogas que passam a placenta e são potencialmente perigosas, os opioides, os benzodiazepínicos, a efedrina, porque aumenta o metabolismo fetal, os anestésicos locais, atropina e beta-bloqueadores. E drogas que são potencialmente seguras, propofol, tiopental e ketamina, pois eles passam, mas nas doses que nós utilizamos em anestesia, eles não têm grandes repercussões ao feto. O fentanil, em doses menores que 1 micrograma por quilo, e os opioides epidurais, pois a concentração sistêmica ela torna-se muito baixa. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos nessa primeira aula, e nós teremos mais algumas outras aulas sobre esse assunto. Obrigado.